Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, fazer um estudo bem rápido a respeito das riquezas, amém? Tem que chegar perto que eu estou sem o fone. O Senhor Jesus exortava muito a respeito das riquezas. Quando escolheram aqueles homens para ajudar Moisés, Deus falou assim: escolhe os que odeiam a avareza, amém? E o apóstolo Paulo falou: quem não trabalhar, não coma. A Bíblia fala: se você tem alguma coisa nesse mundo, ajude os seus irmãos. A Bíblia fala: ai de vós rico, porque já tem o vosso Consolador. A Bíblia fala: é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no céu. São muitos parâmetros que impedem a salvação para rico. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu era da Igreja Deus Amor, que eu ainda estou, mas quando, mais no passado que eu era mais apitolado, amém? Eu era muito fanático com a Igreja Deus Amor. Para mim todo mundo era de Deus, porque eu não lia a Bíblia, amém? Eu lembro uma vez que eu estava vendo aquela revista de antiga, e eu vi todo mundo rico, andando de avião, ficando nos melhores hotéis, família do missionário, todo mundo. Eu fiquei olhando, eu falei: não, graças a Deus, Deus prosperou eles, Deus prosperou eles. Aí eu entrei numa Madonna. Quando eu entrei numa Madonna, uma voz falou comigo assim: irmão Sandro, você acha que algum rico desse ministério vai subir? Não vai subir nenhum. Aí eu fui despertando assim, ó, e abri o olho. Aí eu vi que Deus tem algo contra os ricos. Amém, irmão? Porque quando você fica rico é muita tecnologia dentro de casa. É muita soberba. Eu conheço irmãos que eram humildezinhos na sede, colocavam o rosto no pó de São Benedito aqui. Depois que ficou rico, não quer ajoelhar mais para não sujar o terno. Chega na igreja, fecha o carro, já chega e fica lá em pé e não ajoelha mais. Então o dinheiro corrompe. Amém? Então nós vamos fazer um estudo bem rápido por causa do dinheiro, que a memória do meu celular é pouca. Vamos começar lá em Timóteo. Diz assim, ó, em Timóteo: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem seus senhores por dignos. Senhores é patrão. De toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Presta atenção. E os que têm senhores crentes não desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina outra doutrina, senão conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe. Aí você vê, se alguém ensina outra doutrina, por isso que nós não podemos sair da doutrina, mas trem de achismo, eu faço, eu aconteço, eu libero, é antibíblico. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforme a doutrina de Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira, é louco. Delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmia e ruim suspeita. Pode olhar que ele está falando sobre o dinheiro. Nasce inveja, porfia, discussões, blasfêmia e ruim suspeita. Tipo assim, ele é fiel, não quer o dinheiro da igreja, não, ruim suspeita. Presta atenção. E diz mais assim, ó. Deixa eu descer a setinha. Ruim suspeita. Aí diz assim, ó: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, lucro, comprar carvão, casa boa, roupa boa, às custas da igreja. Aqui, ó, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartai-vos dos tais. A Bíblia está mandando você correr desse. Tem gente que aproxima, né? Mas a Bíblia está mandando correr. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. O que é contentamento? Você contentar com o que tem. Nunca reclamar, sempre contentar. Amém? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Amém? Quando o Bill Gates morrer, pode ter certeza que não vai levar nem a cueca do corpo, não leva nada. Caixão não tem gaveta. Nada poderemos levar dele. Então cria tesouro no céu, ajuda os pobres, tal. É isso que a Bíblia está falando. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos contentes. Tem obreiro que a Bíblia fala assim: digno é o obreiro do alimento. Aí o obreiro confunde: digno é o obreiro do carro zero, digno é o obreiro do paletó caro, digno é o obreiro do relógio caro, digno é o obreiro da conta no banco. Tem obreiro que a Bíblia fala assim, ó, olha o que os profetas do passado pensavam: ó,
Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos contentes. Olha o que a Bíblia falou. Roupa do corpo e comida. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. O que é tentação? Mulher vai dar de cima, tá de carrão. Tentação. E em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Concupiscência da carne, vai querer de tudo. Pregava contra a televisão, aí é rico, a casa está sem televisão. Vou pôr uma smart aí. Aí pra você ver. Aqui, ó. Concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à ruína e à perdição. Concupiscência é obra da carne, mas é tudo que a carne almeja. Ai, eu vou começar a ter o meu Xbox, vou começar a ter o meu Play 4. Tá rico? Ai, vou comprar um celular de última geração. Tá rico? Concupiscências loucas e nocivas. Amém? Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Depois eu vou ver na Bíblia original se é amor ao dinheiro mesmo, viu, irmão? Essa Bíblia está muito corrompida. Eu esqueci de olhar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Desvia mesmo, irmão. Não tem jeito não. Aí ele fica com medo dos crentes ver os produtos na casa dele e começa a liberar as coisas. Por quê? Desvia da fé. Amém? Aí tá rico. Quando era pobre não tinha condição. Podia pregar a conta. Agora tem dinheiro. Né, irmão? Amém? Aqui, ó. Se transpassar assim com muitas dores. Aqui, ó. Porque muitas dores. Quer voltar a ser o que era e não consegue. Aí tem que pregar a pobrinha. Irmão, eu sou desse favor. Quer ir pro inferno, vai sozinho. Esconde a televisão lá pro quarto. Agora não vem pregar pra igreja, não. Quer ir pro inferno, vai você sozinho, varão. Amém? Se você tem temor de Deus, não leva a igreja contigo, não. Vai sozinho. Né? Isso aí eu tô falando para quem corrompe. Se quer alguma coisa que não é de Deus, irmão, presta atenção. Vai sozinho pro inferno. Amém? Não prega para a igreja, não. Aí diz assim, ó. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tem pastor aí que gosta de chamar os outros de filho do diabo, né? Vamos deixar para o juízo final. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Milícia da fé. Que bacana. Toma posse da vida eterna, a luta da fé, né? Para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A gente confessa perante o céu inteiro, perante os demônios, perante os homens, irmão. Ser crente não é fácil, não. Muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Amém? Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Está cheio de gente manchando o ministério aí por causa de coisas, prato de lentilhas. Amém? O qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso, Senhor e Rei dos senhores e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, a glória ou o poder. Amém? Agora aqui, ó. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Amém? Presta atenção. A palavra prosperidade no hebraico significa ausência da necessidade. Amém? Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Repartir o do seu trabalho é uma coisa, irmão. Repartir o da igreja é outra coisa. Deus quer que você reparte o do seu trabalho, do seu suor. Não é o da igreja, né? É fácil repartir o da igreja, né? É muito fácil. Não suou, não machucou a mão para ganhar. Amém? Quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Timóteo, quarto depósito que te foi confiado. Tendo horror dos clamores vãos e profanos e as oposições falsamente chamadas ciência, o qual, professando-as, alguns se desviaram da fé. Seja a paz contigo. Agora, bem rapidamente, irmão. Aqui, ó. Estou com um estudo bíblico aqui muito bacana. Vou passar para vocês. Estamos vivendo uma época em que as pessoas são convidadas a consumir, comprar propagandas bem elaboradas, programas de crédito facilitado,
novidade nas vitrines e etc. São um verdadeiro apelo a gastar. A fonte de muitos problemas enfrentados pelas famílias está no mau uso do dinheiro e no abuso do crédito. Este estudo tem o objetivo de mostrar os males do amor ao dinheiro e os benefícios que ele pode proporcionar se usado com sabedoria e moderação. Amém? Todos estamos cientes da importância do dinheiro para a sobrevivência da família. No entanto, o amor a ele é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Jesus já falara do perigo do dinheiro tornar-se um Deus na vida do homem. Deus com letra minúscula. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um ou de amar outro, ou se dedicará a um ou desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aquele demônio que tentou Jesus lá no deserto e falou: tudo isso te darei se prostrado e me adorares, era o Mamon. Está cheio de crente que o diabo dá e ele prostra. Amém? Pregava que não queria, aí depois volta a querer. Prostou a Mamon. Amém? Aqui, ó. Ele quis dizer que a busca das riquezas poderia exigir uma dedicação tão grande quanto Deus exigia do seu servo. Seria, portanto, impossível servir a dois ao mesmo tempo. Você não pode servir Jesus, que é humilde de coração, manso, e servir ao Deus soberbo da riqueza. Amém? Aqui, ó. Esse fato foi exemplificado por Jesus, quando ele encontrou-se com um jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom, se só um bom que é Deus? Se quereis, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? Jesus falou. Tem gente que quer contar a lei, né? Não matarás. E ele falou: é da vida eterna. Não cometerás adultério, não furtarás, falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, tarará. Disse-lhe o jovem: tudo isso tem observado. Jesus, te falta uma coisa, né? Vende tudo quanto tem. A Bíblia fala que o jovem retirou triste. Aí Jesus falou: olha, não que aí Jesus falou: como é difícil, né? Mais fácil o cabelo passar numa agulha que um rico entrar no céu. Não que a riqueza em si é todo mal. Isso aqui já é do estudioso. Eu vou vigiar que tem muito rico que faz estudo. Amém, irmãos? Lá em Provérbios fala assim, ó: trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz àqueles que buscam a morte. Trabalhar com língua falsa. Tem muito obreiro também que trabalha com língua falsa para enriquecer. Amém, irmão? Outros exploram semelhante benefício próprio. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem renumerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Deus é contra, irmão. Por exemplo, o irmão você chamou para trabalhar de servente pedreiro na sua casa. O horário de trabalhador é de 8 às 5, né? Aí o irmão esforçou, ficou até 10, você dá o mesmo tanto, você é injusto. Amém? Você tem que remunerar o trabalhador. Você tem que ser justo. De preferência, dá até um dinheirinho para mais, dá um prato de comida, trata ele com honra. Isso é remunerar o trabalhador. Está lá em Jeremias 22:13. Agora lá em Tiago 5:4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram no ouvido do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. Está vendo, irmão? Os irmãos que os crentes não pagam direito, dá calote, o clamor chega a Deus. Olha lá em Tiago 5:4. Fala que o clamor já chegou ao Senhor dos Exércitos. Por isso nós temos que ser justos com todo mundo. Amém? Isaías 1:23 diz assim, ó: aos teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda através das recompensas que fazem justiça não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Irmão, a igreja tratar dos órfãos e da viúva é uma coisa mais bíblica que tem. Amém, irmão? Todo pastor tinha que fazer isso. Amém? E aqui diz muitas coisas, né? Provérbio, tal, mas eu vou pular, para o estudo não ficar grande. Irmãos, se o diabo é um Deus mamon, por que as mulheres prostituem pelo dinheiro? Por
Por que os travestis prostituem? Pelo dinheiro. Por que os homens de Deus desviam? Quando não vai para o mundo, fica na igreja desviado. Pelo dinheiro. Quando vai para o mundo também é pelo dinheiro. Acha a porta muito estreita, tem que dar dízimo, vai embora com a avareza e começa a pregar contra dízimo e oferta. Pelo dinheiro. Dinheiro, irmão, tudo começa pelo dinheiro. Tesoureira corrompe pelo dinheiro. Amém? Então, tudo começa pelo dinheiro. E Jesus falou assim, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus falou, eu venci o mundo e vós vencereis. A gente tem que ser exemplo de Jesus, irmão. Esse trem de obreiro fica andando com carro importado, não é exemplo de Jesus. Jesus não tinha nem lugar onde reclinar a cabeça. Como é que uma pessoa dessa pode falar que é seguidor de Jesus? Amém? Porque não compra o carro mais humilde e larga o resto para os pobres. Amém, irmão? Então nós temos que ser seguidores de Jesus. Tem que seguir os passos de Jesus. Os apóstolos. Paulo trabalhava com as próprias mãos. Paulo falou, aquele que não quiser trabalhar, não coma. Então o dinheiro tem sido um arraso dentro das igrejas. Amém? E nós temos que correr disso aí. Amém? Dar bom testemunho, correr do dinheiro. Vivemos o que pregamos, para que nós possamos entrar na cidade pelas portas. Amém, irmão? Muitos homens de Deus que eu conheço desviados por dinheiro. Ou se não desviou, foi para o mundo, ficou na igreja desviado, igual esse que eu falo, que não ajoelha mais, não se humilha mais. Tudo por causa do maldito dinheiro. Uma certa vez estava chovendo lá na igreja, eu a pé, tossindo. Aí tinha um irmão que tinha um Honda Civic. E ele era dirigente de igreja. Aí ele passava pela rua, lá embaixo, ele ia me dar uma carona, ia me ajudar demais, eu ia tomar muito pouca chuva. Ele passava lá perto de casa. Aí eu tossindo, ele tinha o grupinho dele, por isso que o apóstolo Paulo falou que é obra da carne, facções, divisões, e não conversava comigo. Ai, que coisa mais satânica. Aí eu tossindo, aí na hora que eu vi que ele arrancou o carro, estava ele, a esposa dele e o nenenzinho dele atrás com uma cadeirinha. Eu falei assim, ô pastor, Pai do Senhor Jesus, estou tossindo demais, o senhor não pode me deixar no canal lá embaixo, eu ainda ia andar muito moiando, irmão. Eu falei, o senhor não pode me deixar no canal lá embaixo? Ele falou, tá cheio, o carro tá cheio, senão eu te levava. Eu olhei para trás, estava a bolsa da mulher dele, o neném dele, e ele e a mulher dele na frente. Eu falei, tá bom, pastor, Deus abençoa. Na hora que ele arrancou aquele Honda Civic, eu olhei lá em cima, estava assim, a serviço do Rei Jesus. Em cima do carro dele, assim, ó. Eu falei, estranho, tá a serviço do Rei Jesus, Jesus me daria uma carona. Como é que uma pessoa dessa pode colocar um adesivo a serviço do Rei Jesus? Soberbo. Pode colocar uma coisa dessa no carro. Amém? Então, pra você ver como que o dinheiro corrompe. E esse irmão era humilde. Era humilde demais. Foi comprar um Honda Civic e acabou, irmão. Amém, irmão? Vamos fugir dessas coisas. Amém? A maioria das lideranças da igreja está desviado quando começa a entrar dinheiro demais. Quando eu era humildezinho que rachava um ovo, palitozinho, xadrez, era outro homem. Amém? Vamos correr dessas coisas. Então fica aí o estudo sobre as riquezas. Que Deus abençoe. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.